É assim, não. Os legendários são um dos exemplos mais claros que nós temos hoje de uma geração que deixou a Bíblia de lado e que procura dar sentido para suas vidas por meio de experiências. Existem ao menos 2 textos nas Sagradas Escrituras, que hoje eu vou mostrar para vocês, que mostram com muita clareza que os legendários não são um movimento genuinamente cristão, e sim uma seita neopentecostal. Então hoje nós vamos analisar juntos o movimento dos legendários à luz da palavra de Deus. Legendário! Sim, legendário! E o que vamos fazer? Aú, aú, aú! Não. Eu sou o pastor Pedro e nesse canal o nosso foco é levar conhecimento bíblico verdadeiramente fiel às Sagradas Escrituras, além de chamar o maior número possível de cristãos a analisar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Eu acredito com todas as minhas forças no Senhor que o verdadeiro evangelho é a única arma que nós podemos usar para combater todos aqueles falsos cristãos, falsos mestres e falsos profetas que fazem comércio da fé em Cristo Jesus. Então, se você quer receber mais conhecimento bíblico e me apoiar nessa missão, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos, além de te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final, assim que esse vídeo acabar. Lá eu sempre posto para vocês diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico gratuitamente, como mapas mentais, reflexões sobre a palavra de Deus, que eu tenho certeza que serão muito úteis para a sua jornada em Cristo, tá? Então, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final, porque eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua caminhada. E aí, para a gente começar o vídeo, eu quero ir com você até o site oficial dos legendários para te mostrar como eles se descrevem e você vai ver por que esse movimento é extremamente preocupante. Eu consegui alguns relatos com relação a pessoas que vivenciaram lá a rotina dos legendários e no final do vídeo, inclusive, eu vou deixar na tela para vocês aqui o que um deles descreveu, em anonimato, é claro, mas eu vou deixar na tela para vocês aí compreenderem o absurdo que é esse movimento. Mas dá uma olhada no site comigo, olha. O Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências. Presta atenção nisso, por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e de seu novo potencial. Devolvemos o herói a cada família. Uma declaração que temos como legendários é de que somos inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. E diante dessa declaração, hoje eu quero dividir esse vídeo com vocês em 2 partes. Na primeira parte, eu vou te mostrar por que o movimento dos legendários é uma seita neopentecostal. E na segunda parte, eu vou trazer aquelas 2 passagens bíblicas que eu disse no começo do vídeo, que vão afirmar que os legendários são sim uma seita neopentecostal e por que eles são de fato inimigos da palavra de Deus, tá bom? Um dos principais elementos das seitas neopentecostais é justamente o fato delas fazerem barganha com Deus por conta de uma bênção. E na prática, o que os legendários fazem é exatamente isso: cobrar valores absurdos para entregar algo que somente a palavra de Deus pode realizar nas nossas vidas. Dá uma olhada comigo de novo nesse pequeno trecho de como os legendários descrevem a si mesmos, o que eles fazem, né? Olha só. Os legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades, presta atenção, por meio de experiências. Meus irmãos, não há diferença nenhuma entre você ir para os legendários, subir a montanha com eles, e ir, por exemplo, para uma fogueira santa, para uma sessão de descarrego, ou pedir o Bispo Bruno, né, um carnezinho ali onde você vai pagar R$50 por mês, para ele te enviar uma pulseirinha escrito nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar, com um pensamento místico de que aquele objeto ou aquela experiência, eles vão de fato transformar a sua vida. O carnê mais que vencedor, que graças a Deus, meu pai, sou a vencedora que Deus quer e pode. E outra coisa, outro brinde que vem aqui, viu? Olha, a pulseira mais cobiçada do Brasil, a do Salmo, não, aquela do nada faltando. Nada quebrado, nada fora do lugar, ô glória! Nada faltando, nada quebrado. Nada fora do lugar. Peste essa geladeira, a véia. Que tá fazendo dentro dessa casa? Tanto o Bispo Bruno, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, que promovem, né, são especialistas no movimento neopentecostal, tanto eles quanto o movimento dos legendários
realizam o mesmo papel, rigorosamente o mesmo papel nessa terra. Você dá um recurso financeiro, você entrega algo para que Deus faça algo em troca por meio de algum tipo de experiência. E esse é um dos elementos mais clássicos que nós temos no movimento neopentecostal do nosso país. O que os legendários fazem, e eu até peço desculpa de antemão, né, pelo uso que eu vou dar para a palavra, é prostituir o evangelho de Cristo e a fé no nosso Senhor, enquanto os organizadores do evento, né, estão ficando aí, extremamente enriquecidos. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que circula nesse meio. Tem vídeo até do Pablo Marçal falando que vai investir, vai patrocinar esse evento. E aqui eu quero declarar algo. Eu, a partir de agora, eu e minha família, nós somos patrocinadores desse movimento. Eu acredito nisso. Vou servir no próximo se tiver vaga. Vou indicar para todo mundo. Eu vou explicar por quê. Que eu conheço avivamentos. Então pensa, eu te chamo para uma experiência supostamente espiritual com Cristo e no final você tem uma transformação temporária, que eu já vou falar isso, mas eu enriqueço cada vez mais o meu bolso. Por quê? Prometo coisas, levo pessoas ricas e essas pessoas se dispõem a me patrocinar. Aí eu sei que nesse momento, muitos vão dizer assim, Ai, pastor, você está sendo injusto. Eu conheço pessoas que foram para os legendários e quando eles voltaram de lá, eles realmente se transformaram. Viraram homens cristãos, homens tementes a Deus. Suas famílias se transformaram. E, gente, uma coisa que eu sempre tenho falado aqui no canal para vocês, Deus pode converter os seus eleitos até dentro de um boteco. Imagine você aí, alguém que está no boteco, mas que é um eleito do Senhor. Deus vai usar ali muitas vezes um versículo bíblico soltado ali a esmo para alcançar a vida dessa pessoa. É o evangelho que é poder de Deus para a salvação, não são as experiências. Então eu creio e tenho afirmado isso para vocês com muita tranquilidade, que o evangelho pode sim alcançar pessoas em qualquer lugar. Não é porque pessoas são convertidas ao Senhor, por exemplo, dentro de uma seita neopentecostal clássica, como é a Igreja Universal do Reino de Deus, que nós vamos dizer que as práticas deles são corretas, não são sectárias e por aí vai. Os legendários têm o mesmo poder de conversão que a Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, nenhum. O que converte pessoas é a leitura da palavra de Deus. E se ela for anunciada para alguém que é um eleito do Senhor, seja no boteco, seja no Universal do Reino de Deus, seja nos legendários, vão haver sim conversões. Mas isso não significa de maneira nenhuma que nós devemos validar tudo aquilo que está acontecendo. O primeiro texto que eu quero caminhar com vocês é o texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. É um texto bastante conhecido por todos vocês, mas que vai falar muito para cada um de nós sobre essa vivência, né, essa promessa que fazem aí os legendários. Dá uma olhada. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, ou seja, os ensinos, a palavra do nosso Senhor. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E olha como o contraste que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz, nos mostra que existem apenas duas opções para que eu e você venhamos edificar a nossa casa, as nossas vidas. Uma delas é o ensinamento do nosso Senhor, o único que é a rocha em que nós devemos construir as nossas casas, e o outro são os demais ensinos, as demais filosofias, as demais teorias, né, como os legendários fazem, que propõem construir uma casa sobre a rocha, mas que na verdade, gente, tá claro o texto aqui, ó, a construção da casa é sobre a areia. E é exatamente isso que cada um dos legendários, né, que segue essa doutrina, esse ensinamento, está fazendo. Não são as experiências que fazem alguém ser um homem de verdade. Não são experiências que fazem alguém ter o caráter transformado, se tornar um cristão verdadeiro. Porque até onde me consta, né, a proposta dos legendários não é nem transformar homens em cristãos, como eles mesmos dizem, né? A proposta é transformar homens na melhor versão de si mesmos. Então isso já deixa assim, extremamente claro que é gastar dinheiro para seguir uma filosofia neopentecostal mundana. São pessoas enriquecendo às custas de uma promessa que só a Bíblia consegue entregar. Só que o problema de tudo isso é o efeito prático. Aquelas pessoas que vão se levantar falando que conhecem homens que foram para os legendários, se transformaram. Eu tenho inúmeros depoimentos, inúmeros relatos de homens que desceram da montanha e quando as chuvas vieram,
os ventos bateram, os rios transbordaram e deram contra a casa, esses homens ruíram. Justamente por quê? Porque estavam alicerçados sobre a areia. O texto bíblico é claro, gente. São muitos homens que abandonam as suas famílias, abandonam as suas esposas, que continuam mulherengos, que não pastoreiam os seus filhos, não pastoreiam as suas casas, porque não estão edificados sobre a palavra de Deus. Quando aquele mundinho místico na montanha acabar, eles vão ser apresentados novamente a uma realidade do mundo, das coisas do dia a dia, dos ventos, da areia, do transbordar dos rios. E quando todas essas coisas, todas as pressões, todas as coisas do dia a dia, a vida do casal, a vida da família, começarem a bater contra a casa, essas pessoas não vão suportar. E como eu disse, eu já tive a oportunidade pessoal de lidar com pessoas que vieram dos legendários, empolgados, experimentaram ali transformações de dias, até de meses, até de anos às vezes, mas no final das contas, a transformação não foi genuína. Por quê? Porque ela não procedeu da palavra de Deus. Tá vendo como é que é claro? Se eu edifico a minha casa sobre a palavra, a transformação é genuína, ela é verdadeira, ela é eterna, porque é o Espírito Santo quem realiza na minha vida. Mas se eu edifico a minha casa sobre a areia, sobre um movimento místico como esse, o que eu vou ter aí vai ser aí legendários espancando os outros na rua, legendários abandonando as suas casas. Por quê? Porque não são homens transformados. São apenas moleques que subiram a montanha e que desceram achando que eram homens, mas que na prática, no dia a dia, não mostraram isso. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, agora no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, é o seguinte. Olha o que o nosso Senhor diz. Vou ler com vocês a partir do verso 15, a oração do nosso Senhor. Jesus, orando pelos seus discípulos, e estendendo essa oração sobre a minha vida e sobre a sua vida que é cristão. Senhor, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha o verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é o top da montanha. Não são os eventos top dos legendários. A palavra de Deus é a verdade. E aqui tem algumas coisas que são muito importantes, gente. Primeiro, Jesus fala, não peço que os tire do mundo. Não é subindo a montanha, não é me abstendo das preocupações, dos problemas, das dificuldades do casamento, de criar filhos, das dificuldades profissionais, da dificuldade de homens, que nós vamos ser, de fato, pessoas melhores ou cristãos genuínos. Não é dessa maneira. Jesus deixou bem claro, não é tirando do mundo, não é me livrando do problema, não é me isentando do problema, mas agindo diante das situações de uma maneira santa. E o que mais chama a atenção aqui é que esse verbo santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade, esse verbo santifica-os dá a ideia de algo ou alguém que é separado para o uso do Senhor. E o que a palavra de Deus opera na vida dos cristãos, já que nós estamos falando aqui, de homens cristãos, é nos separar para que nós venhamos a viver segundo a vontade de Deus. É nos ensinar, é nos preparar, é nos conformar a Cristo de uma forma que nós odiaremos tudo aquilo que o Senhor odeia e passaremos a amar tudo aquilo que o Senhor ama. Tá vendo como é que a Bíblia ela se apresenta como antagônica a tudo o que os legendários propõem? Eles estão propondo mudanças, tirando as pessoas do problema e por meio de experiências. Jesus diz, não tire eles do mundo, não tire eles do problema, guarde eles no problema e no meio das situações, no meio da vida, santifica-os. Santifica-os por meio da palavra de Deus, gente. O Legendários é uma resposta do diabo para algo que só a Bíblia, só o Evangelho, só o Espírito Santo de Deus consegue operar nas nossas vidas por meio das Sagradas Escrituras. A gente precisa acordar para isso, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos visto claramente, olha como são dois textos simples, sobre construir a casa na areia e na rocha, e um movimento que tira as pessoas do mundo por meio de misticismo, tentando propor algo que só a Bíblia pode fazer. Eu não precisei interpretar texto com vocês aqui, eu precisei só ler. Tem famílias sendo destruídas, sendo enganadas, tem pais de família agora tirando dinheiro do bolso por conta de algo, por conta de uma promessa que é para além do Evangelho, que só a Bíblia consegue cumprir. E nós estamos assistindo isso e batendo palmas, por conta de um movimento de homens frustrados. Na minha ótica é isso, eu sou ex-militar, quase 10 anos de segurança pública, já contei o testemunho para vocês aqui no canal, e para mim, organizadores do Legendários e quem vai no Legendários, de duas uma, ou são ex-militares frustrados porque não continuaram na carreira militar, que é justamente o que eu vou mostrar para vocês no relato de uma dessas pessoas que foi a um desses movimentos lá do Legendários, ou então de homens que não conseguiram ser militares e que queriam ser militares e acharam nos Legendários aí essa possibilidade.
4, 3, 2, 1, baixo, acima. Quero ver, capitão. O senhor é o responsável por isso. O senhor sabe porque o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra sair, pô. Pede pra sair. Pede. O que eu vi do testemunho do rapaz, eu até falei com a minha esposa. Gente, tudo isso aqui, ó, foi o que eu vivi no exército. Qual que é o poder de transformação disso na vida de um homem? Já viu aquelas pessoas que falam assim, ah não, fulano de tal é muito moleque, ele tinha que servir exército para aprender a virar homem. Não aprende. O que nos ensina a virar homens íntegros, cristãos de verdade, é a Bíblia, gente. Nós precisamos ter isso em mente. E isso precisa ficar claro no final desse vídeo. Olha o que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre esse poder de transformação das Sagradas Escrituras. Essa palavra, na medida que você lê a Bíblia, estava brincando agora com ele, de dizer quantas vezes leu, a última vez que leu, quando você lê a Bíblia lê você. Como assim? Quando você examina a Bíblia, ela examina você. Quando você perscruta a Bíblia, ela perscruta você. É nesse sentido de que quando você lê a Bíblia, você é confrontado com seus erros, com seus pecados, com as suas mazelas, com as suas necessidades, com seus desejos, com tudo que você tem. Ela vai entrando em você, diagnosticando você. E mais do que isso, ela vai restaurando a sua vida. A única maneira dada por Deus para a transformação de um homem, já que aqui nós estamos falando de homem, né, mas se estende para todas as pessoas, é olhar para a cruz, gente. Olhar para a cruz e ver Cristo ensanguentado, cuspido, espancado, o Filho de Deus que não teve pecado nenhum e foi perfurado pela lança de um soldado, pelo meu e pelo seu pecado. E quando olhar para a cruz, vê exatamente a mesma coisa que Pedro viu quando ele negou Jesus e ele recebeu o olhar de Cristo. E a Bíblia vai dizer que ele saiu dali chorando amargamente. O que Pedro deve ter visto? Pedro deve ter visto o peso da sua própria culpa. Saber que foi por conta do seu pecado, eu saber que foi por conta do meu pecado, e você saber que foi por conta do seu pecado, que Jesus foi submetido a tudo aquilo. O Filho de Deus, perfeito, o amor que encarnou entre nós, tendo que sofrer tudo aquilo pela minha e pela sua culpa. Qual que foi a segunda coisa que Pedro pode ter visto quando Jesus olhou para ele e fitou ele com os olhos, aquele olhar de graça, de misericórdia, que muito provavelmente penetrou no coração de Pedro e fez ele sair dali chorando amargamente? O olhar do Deus vivo, o olhar de alguém que se entregou pela minha e pela sua vida por amor. Apesar dos nossos pecados, ele se ofereceu na cruz pela minha e pela sua vida. E na cruz, na sua ressurreição, ele oferece para mim e para você uma oportunidade de salvação, de sermos selados pelo Espírito Santo, de sermos nascidos do alto, não da montanha, mas do Pai, para que nós venhamos a ser pessoas verdadeiramente conformadas a Cristo. Ao contrário do que os legendários pregam, né, sobre a nossa melhor versão, que é um lixo, Jesus não veio para nos transformar na nossa melhor versão. Isaías vai dizer que as nossas melhores obras são como trapos de imundície. Jesus veio para nos fazer reconhecer que nós somos pecadores, éramos inimigos de Deus e que apenas e exclusivamente nele nós somos transformados, nós somos santificados, nós somos feitos amigos de Deus, temos paz com Deus, e somente quando a nossa vida é conformada à vida dele é que nós podemos de fato ser um culto agradável a Deus. A sua esposa, os seus filhos, a sociedade, elas não precisam da melhor versão de você mesmo. A melhor versão de você mesmo, meu irmão, homem que está vendo esse vídeo, é uma borra de pecado, é um lixo fétido, imundo, que você precisa jogar na sepultura, crucificar junto com Cristo, crucificar a sua carne, as suas paixões junto com Cristo, e dizer, Senhor, eu preciso da sua versão em mim, eu preciso da sua vida em mim, eu preciso do teu Espírito Santo em mim, porque essa é a resposta que a sua esposa, que os seus filhos, que a sua casa, que a sua família, que os seus amigos de trabalho precisam. Essa é a resposta que o mundo precisa. Não são homens na sua melhor versão, são cristãos parecidos com Cristo. E quando os legendários surgem com essa proposta, eles estão competindo, eles estão lutando, eles estão fazendo um desserviço para a palavra de Deus. Gente, nós estamos chegando num absurdo tão grande que eu ouvi relatos de mulheres que querem se casar com legendários. Fala, meu lindo! Minha linda! Antigamente nós vimos mulheres querendo casar com homens cristãos verdadeiros. E agora o desejo das mulheres é casar com um homem que fica gritando au, au, au. Um homem de verdade, ele jamais, gastaria R$ 1.400 para ir ter uma experiênciazinha mística no alto da montanha. Ele faria exatamente isso. Eu quero ser um homem transformado, eu quero ser um homem que de fato ama minha esposa,
que ama meus filhos, que é uma resposta de Deus para a sociedade, eu entro para o quarto, eu fecho a porta, eu me humilho diante do Senhor, eu rasgo o meu coração, eu faço como Davi fez, pequei contra o Senhor, verdadeiramente eu pequei. E se o Senhor quiser me punir, o Senhor será justo em fazer isso. Mas louvado seja o Senhor, que é um Deus de misericórdia. Homens que se humilham diante das suas esposas, gente. Você já pediu perdão para sua esposa hoje? Você já chegou diante dela e confessou os seus pecados? Você já chegou diante dos seus filhos, pediu perdão para eles, confessou os seus pecados para eles? Diante da sociedade? Porque essa é a resposta de um cristão. Essa é a resposta de um homem verdadeiro. Não é gastar R$1.400, R$80 mil para ir para uma montanha para viver uma experiênciazinha. Um dinheiro que você podia ter pego sua esposa, seus filhos, passeado com eles, promovido aí um tempo de excelência, de lazer, de bênção com eles. Eu vou deixar para você aqui agora um conselho assim extremamente valioso, tá? Que nós usamos inclusive dentro do aconselhamento bíblico. Você quer ser um homem de verdade para sua esposa e para os seus filhos? Leia o texto de Efésios, capítulo 5, verso 21. Leia 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Você quer saber como amar sua esposa ou seus filhos de verdade, como servi-los, como ser sacerdote do seu lar? Examine o seu coração à luz de 1 Coríntios, capítulo 13. Veja se você tem amado as pessoas, se você tem vivido uma vida genuinamente cristã à luz do amor bíblico, o amor que o Senhor nos apresenta naquele lugar. Vai fazendo uma marcação, um xizinho, na frente de cada descrição que a Bíblia dá para o verdadeiro amor, o amor bíblico, e marca aqueles que você tem conseguido cumprir. Você vai ver o quão distante muitos de nós estão do verdadeiro amor bíblico, gente. Não é subindo o monte, não é indo para o top, não é indo para a montanha, não é vivendo experiências neopentecostais que nós seremos cristãos verdadeiros. Não é dessa forma que nós seremos homens bíblicos. É conformando as nossas vidas a Cristo. Como eu disse para vocês, o intuito desse canal é chamar cada um de vocês à Bíblia, a examinar todas as coisas à luz da palavra de Deus. E eu não sei para você, mas diante de tudo que eu disse aqui, para mim, o Movimento dos Legendários é uma seita neopentecostal fitness que se propõe a cumprir não a vontade de Deus, mas um chamado, uma manipulação, uma dissimulação do diabo para tentar entregar pessoas enganadas que acham que estão vivendo em Cristo, mas que estão completamente distantes daquilo que o Evangelho nos ensina. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos, e quero te pedir também para dar uma olhada aqui na descrição do vídeo e no comentário, primeiro comentário fixado que eu deixei para vocês aqui. Sempre deixo muitas informações bastante importantes para vocês lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.